A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 7, que está trazendo o título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 nas lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, que está trazendo o tema nesse trimestre, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós temos estudado 6 lições nesse primeiro trimestre até aqui, e abrindo esse primeiro trimestre nós estudamos na lição de número 1 o tema Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, estudamos os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. E na lição de número 7, que é a próxima lição que estaremos estudando no dia 18 de fevereiro de 2024, está trazendo o título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. O texto principal nos diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Resumo da lição. A doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. E o texto bíblico está registrado no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, que nos diz: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Introdução. Por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que doutrina e obras caminham unidas. A obra realizada pelo Senhor Jesus revela o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, esta lição mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. No primeiro tópico, está trazendo o título A Autoridade da Doutrina de Cristo. No primeiro subtópico, o conceito de autoridade. No segundo subtópico, a autoridade que habilita. No terceiro subtópico, a autoridade confirmada. No segundo tópico, traz o título A Doutrina de Cristo dá vida ao homem. No primeiro subtópico, morte espiritual. No segundo subtópico, a vida de Cristo. No terceiro subtópico, doutrina de vida. No terceiro tópico, traz o título A Doutrina de Cristo e os demônios. No primeiro subtópico, a doutrina de Cristo e suas obras. No segundo subtópico, os demônios reconhecem Jesus. No terceiro subtópico, os demônios são expulsos.
Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 7, que está trazendo o tema A doutrina que dá vida e expulsa demônios nos dias. Para Jesus, doutrina e obras não são dimensões opostas e nem separadas. Pelo contrário, as obras de Jesus revelam o seu caráter, cujas marcas são bem expostas pela sua doutrina. Por consequente, além de se relacionar à doutrina de Cristo e às suas obras, esse capítulo mostrará que ambas são inseparáveis e confirmará que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Primeiro tópico: a autoridade da doutrina de Cristo. A presente reflexão acontece a partir de um contexto em que a autoridade de Cristo é parte central. Para ser mais exato, ela ocorre com base na análise da doutrina de Jesus que, dentre outras coisas, chamou a atenção dos que a ouviam, levando-os a admirá-lo, e o evangelista Mateus justifica isso da seguinte forma: os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 29. Sendo assim, compreender essa proposta depende diretamente de um correto entendimento do que se quer dizer por autoridade, além de ser capaz de identificar a sua função, especialmente dentro do ministério de Jesus. Isso como reafirmar que, no caso de Jesus, a sua autoridade foi confirmada pelo próprio Pai. É nesse sentido que a primeira parte desse capítulo caminha na sua trilha que conduz ao destino de conhecer um pouco mais acerca da doutrina de Jesus, dando ênfase a dois dos seus aspectos fundamentais. Primeiro, o seu poder em produzir vida, e segundo, o seu poder em expulsar demônios. Desse modo, o grande objetivo aqui estabelecido é o de glorificar a Cristo por meio do entendimento dos seus ensinamentos, que além de terem condições plenas de gerar, tem também a capacidade de libertar. Primeiro subtópico: o conceito de autoridade. Antes que se fale sobre as duas faces da capacidade da doutrina de Cristo, dar vida e libertar de demônios, o destaque aqui vai na direção de oferecer uma definição sobre autoridade, já que é sobre isso em que os ensinamentos de Jesus estão firmados. Em se tratando de um termo amplo e abrangente, geralmente há muitas confusões e reflexões sobre a autoridade. Daí porque é imperioso que se restrinja o pensamento ao seu respeito. É possível pensar a autoridade sob uma perspectiva meramente humana, nos seus mais variados segmentos, como familiar, profissional, jurídico, além de tantos outros, e em cada um deles os resultados poderão variar quanto ao seu sentido e à sua aplicação. Diante disso, o conceito de autoridade a ser usado aqui se aplica, em primeiro lugar, em relação à doutrina de Cristo, ou seja, aquilo que foi ensinado por ele. Em segundo lugar, ela busca apontar para a sua fonte, que é divina por natureza, única razão pela qual se torna aceitável. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. A declaração de Pedro de que Jesus tem as palavras da vida eterna, revelada em João capítulo 6, versículo 68, indica a sublime verdade de que Jesus não só proferiu palavras de vida e verdade, mas ele próprio é esta palavra e a sua própria fonte, isto é, ele dele mesmo procede às palavras que ele é a fala. Jesus é a fonte de autoridade da mensagem que ele fala de si mesmo, ou seja, tudo gira em torno dele. A doutrina de Jesus é indissociável de quem ele é e que é. Por sua vez, se fundamenta inquestionavelmente sobre a sua autoridade divina, já que, conforme o ensinamento de Paulo, dele mesmo procede toda a autoridade. Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 4. Toda a autoridade emana de Deus.
A partir dela, todas as coisas, além de terem sido criadas, são sustentadas de igual modo. Além disso, enquanto o poder de Deus cumpre o papel de apresentá-lo, tornando-o conhecido pelo seu poder, a sua autoridade representa-o, trazendo consigo a força do seu nome. Nesse caso, rejeitar o poder de Deus é rejeitar o que ele faz, e rejeitar a sua autoridade é rejeitar quem ele é. Sendo assim, os ensinamentos de Jesus estão firmados na sua autoridade, e rejeitá-lo é o mesmo que rejeitar o próprio Senhor. Da mesma forma, a sua igreja é chamada a replicar a sua doutrina, e isso deve ser feito sob a mesma autoridade, pois é ela quem habilita os crentes a transmitir os seus valores eternos. Segundo subtópico, a autoridade que habilita. A partir da compreensão do que é autoridade, é possível conhecer as suas principais funções e as suas áreas de atuação, especialmente no que se refere à missão da igreja. A autoridade prometida por Jesus é a garantia da sua própria presença. Isso se evidencia em diversas passagens bíblicas, como se vê em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 e Marcos capítulo 16, versículo 20. Em ambos os textos, existem a promessa e a ideia da presença do Senhor com os que se dispõem em cumprir a missão que lhes foi dada. Sendo assim, a reflexão sobre a autoridade como habilidade para o cumprimento de uma missão em favor do reino de Deus tem o sentido de ser acompanhada pelo próprio Senhor nesta missão. A presença do Senhor com aqueles que atuam na sua obra cumpre ao menos dois grandes e principais propósitos, sendo eles, primeiro, das condições em todos os sentidos possíveis e necessários para que a missão seja cumprida, e segundo, confirmar a palavra ser pregada por sinais, prodígios e maravilhas, mas principalmente na conversão e transformação de vidas. A autoridade espiritual, portanto, exerce a função de habilitar o crente no seu papel de representar ao Senhor no mundo, confirmando assim a sua tarefa e a sua autenticidade espiritual. Terceiro subtópico, autoridade confirmada. Além de cumprir a função de habilitar os seus discípulos, a autoridade sob a qual o ministério de Jesus foi exercido deu credibilidade às suas palavras, que exprimiram a sua doutrina no sentido de que o povo não somente as recebeu, mas também as admirou, o que fez de Jesus um líder e um pregador conhecido e respeitado. O conhecido Sermão do Monte, além de conhecido e amado, tem sido considerado como a ampliação e o aspecto prático das leis que Deus entregou a Moisés, bem como pode ser tido como um excelente e fiel resumo dos ensinamentos de Jesus. Ocupando 3 capítulos no Evangelho de Mateus, esse sermão pregado por Jesus, além de ensinar princípios fundamentais da doutrina cristã, também indica que parte daquilo que o constitui de significado é a autoridade sobre a qual ele está fundamentado e foi anunciado, conforme registrado em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que marca a sua conclusão. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Além de outras lições, o referido texto consolida a ideia de que o principal elemento de distinção entre o que Jesus ensinava do que os doutores da lei ensinavam é exatamente a autoridade sobre a qual a sua doutrina foi fundamentada. Embora, do ponto de vista pedagógico, Jesus tenha sido um pregador e um ensinador inigualável, assim como sob uma perspectiva prática, por causa dos sinais que seguiam os seus ensinos, ele tenha se destacado como um pregador extraordinário. A autoridade da sua doutrina não procedeu nem dessas suas qualidades e nem de quaisquer outras, a não ser da natureza divina, isto é, de quem ele é, o próprio Deus encarnado.
O fato de que Jesus é o Filho de Deus conferiu autoridade aos seus ensinos, tornando-os aceitáveis, admiráveis, mas principalmente dignos de toda aceitação. Os discípulos de Jesus receberam essa autoridade para que o trabalho a que foram designados fosse confirmado pelo Senhor. A autoridade de Jesus deu condições aos seus representantes na difusão dos princípios dos seus ensinos, reafirmando que, primeiro, só a autoridade de Deus capacita o homem a ensinar com fidelidade e eficácia a doutrina de Cristo. E segundo, o uso adequado da autoridade por parte dos discípulos demonstra que o Senhor não erra nas suas escolhas. É por essa autoridade que os resultados mais extraordinários acontecem, como a manifestação da vida de Deus no homem. Segundo tópico, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. De acordo com as Escrituras, os ensinamentos de Jesus têm a capacidade de produzir vida espiritual. E não poderia ser diferente, pois as suas palavras refletem a sua essência, ou seja, a vida que a sua doutrina produz apenas reflete a vida que ele próprio, isto é, o Senhor Jesus realmente é. Diante disso, a presente jornada sobre doutrina desembarca na estação cujo nome é a doutrina de Cristo, mas numa abordagem bem específica acerca da sua exclusiva capacidade de gerar vida, ou mesmo de trazer vida novamente. E isso é feito aqui sob 3 aspectos. Primeiro, análise sobre a condição na qual o homem encontra-se de morte espiritual e necessitado de que o Senhor lhe dê vida. Segundo, uma reflexão sobre as principais marcas da vida que só Cristo tem e pode dar. E terceiro, ênfase sobre os elementos que caracterizam a doutrina de vida que Cristo ensinou e deixou para que os seus discípulos ensinassem a todo o mundo. Primeiro subtópico: morte espiritual. No registro que Gênesis faz da formação do homem, existe a informação de que o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O mesmo livro conta que o primeiro casal foi advertido de que, caso desobedecessem à ordem divina e comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Observe que, desde o início, vida e morte estão presentes na relação do homem com o Criador. O texto bíblico evidencia o fato de que a vida era uma maravilhosa realidade para o ser humano, enquanto a morte, pelo menos naquele momento, era uma assustadora possibilidade, já que depois da desobediência, lamentavelmente se tornou uma triste e inevitável realidade. A morte pode ser analisada sob diferentes pontos de vista, como, por exemplo, a morte física ou a morte figurada, que aponta para o fim de algum projeto, sonhos ou coisas semelhantes. Entretanto, a análise aqui proposta é a que se volta para a principal e mais trágica das mortes, a saber, a morte espiritual, cuja causa principal é, inquestionavelmente, o pecado do homem, caracterizando principalmente pela rebelião, desobediência e independência de Deus. Mas, afinal de contas, o que se quer dizer com a expressão morte espiritual? Há passagens no Antigo Testamento que permite que haja uma noção básica e segura sobre a realidade e as marcas da morte espiritual, ainda que figuradamente. Isaías capítulo 9, versículo 2 e Ezequiel capítulo 37. No Novo Testamento, há registro desse conceito nas palavras do Senhor Jesus, como se vê nas suas constatações e nas suas declarações
sobre o estado espiritual de morte no qual os líderes religiosos de Israel encontravam-se nos seus dias, ainda que externamente pudessem parecer estar vivos, conforme Mateus 23, versículo 27, além da conhecida expressão do mestre registrada em Mateus capítulo 8, versículo 22. Segue-me e deixa aos mortos sepultar aos seus mortos. Além das palavras de Jesus, que por si só são suficientemente capazes de confirmar a realidade e o sentido de morte espiritual, o apóstolo Paulo trata a esse respeito em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. De acordo com as palavras e o ensinamento do apóstolo, o homem afastado de Deus é considerado como morto, e a principal razão disso está no seu afastamento ou ainda na sua separação de Deus. Nessa condição de morte espiritual, em que o homem leva a sua vida desconectada do seu Criador, sem que os seus princípios sejam-lhe válidos e aplicáveis, ele pratica tudo que contraria a palavra de Deus, rejeitando a sua vontade. Afinal de contas, o padrão a ser seguido por ele é o deste mundo, que por natureza é contrário a Deus e a sua lei, tornando-o desobediente, carnal e passivo da ira de Deus. A morte espiritual coloca o homem em condição de inimigo de Deus, conforme Tiago capítulo 4, versículo 4, pois o tal pratica o que desonra e contraria ao Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 29 a 31. Só o Espírito de Cristo pode reverter tal situação, oferecendo a sua própria vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Segundo subtópico, a vida de Cristo. Falar da vida de Cristo é falar dele mesmo, pois ele é a vida. João capítulo 1, versículo 4 e capítulo 14, versículo 6. Sendo assim, falar da sua vida é o mesmo que falar a respeito de tudo o que as Escrituras escrevem, não somente a seu respeito, mas até mesmo das histórias mais trágicas, pois em tudo é possível notar a presença da sua vida na busca de resgatar o homem que se perdeu na sua própria desobediência a Deus. Diante de tantas possibilidades de abordagem sobre a vida de Cristo, considere aquela que manifesta as principais virtudes da sua vida, que é o amor, demonstrado no sacrifício, na entrega, no desprendimento e no interesse de ver o bem do ser humano. O texto de João, capítulo 10, versículo 11, é um fator interessante a esse respeito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Há muitas formas de analisar e definir a vida de Cristo. Essa reflexão, contudo, é feita a partir dos contrastes entre a vida de Cristo e a morte espiritual. Segundo as palavras de Paulo, a reversão da condição de morte espiritual em que se encontrava o homem é o mesmo que a sua salvação, conquistada como fruto da reconciliação adquirida pelo sofrimento de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 10. O salvo em Cristo tem uma nova vida, daí ele passar a ser chamado de nova criatura, não somente na forma de viver e das suas práticas, mas por sua nova posição diante de Deus. E isso o condiciona a viver uma nova vida. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. O novo nascimento reflete esta nova vida gerada pelo Espírito Santo a garantir a partir de uma dimensão que o mortal desconhece e não acessa, pois somente o Senhor o faz pelo Espírito, sarando as fontes de vida, fazendo tudo novo. E agora as boas obras evidenciam essa vida para que todos vejam, já que não há o que esconder, e essa vida é vivida na luz. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 18 a 21. Trata-se de uma nova vida, demonstrada não somente nas obras, mas principalmente em novos desejos,
novos ideais, agora pautados nos princípios da santidade de Deus. As obras apenas refletem essa nova vida, produzida nesse novo homem, cuja finalidade é agora a de glorificar ao Senhor Deus, que por meio do Espírito Santo lhe deu a vida de Cristo. Terceiro subtópico: doutrina de vida. Inquestionavelmente, Jesus é a vida. As palavras de Jesus não são somente vida. Nos seus ensinamentos, ele geralmente falou sobre vida, conforme se lê em Lucas capítulo 15, versículo 32, como clara demonstração de que, nesse célebre sermão, que começa com a parábola da ovelha perdida, passa pela da dracma perdida e culmina com a do filho pródigo. O seu grande objetivo foi exaltar a verdadeira vida espiritual em comunhão real com Deus, contrastada com a religiosidade que os fariseus levavam, como se lê. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O tema sobre a vida é parte inseparável da doutrina de Jesus, não somente pela importância, a verdade e a necessidade do tema, mas principalmente porque, ao falar sobre vida, o Senhor estava falando dele mesmo, ou seja, a presença desse tema nas suas mensagens é apenas uma demonstração natural da sua essência. Note, por exemplo, quando ele falou sobre a natureza da água que estava oferecendo à mulher samaritana. Jesus não falou de algo fora dele, e nem mesmo distante, mas de algo que estava sob o seu controle, a ponto de prometer que, caso ela desejasse, ele daria dessa água que jorra para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. A multidão faminta, Jesus falou dele mesmo ao falar do pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 35. Do mesmo modo, como não prometeu ressuscitar a Lázaro apenas, mas falou de si mesmo como a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Reafirmando assim a natureza espiritual e divina das suas palavras, bem como a sua capacidade de produzir vida por meio delas. Portanto, a resposta à pergunta: que nova doutrina é esta? Resume-se bem assim: esta é uma doutrina de vida. A doutrina de Jesus produz vida, e isso se dá porque ele é a própria vida. Logo, ele fala de si mesmo, já que aquilo que ele fala e ensina não pode e não está separado de quem ele é. Terceiro tópico: a doutrina de Cristo expulsa os demônios. Depois de ter libertado um determinado endemoniado, que era cego e mudo, o Senhor Jesus foi alvo de duras e fortes acusações dos fariseus, que afirmavam que ele expulsava demônios senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus capítulo 12, versículo 24. Com palavras altamente sábias e precisas, Jesus afirmou a impossibilidade da manutenção de um reino a partir da sua divisão, nos versículos 25 a 28, além de mostrar que a única forma pela qual demônios podem ser expulsos é através da presença de um superior a eles, referindo-se a si próprio, como se lê no versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Depois disso, o mestre esclarece que, ao contrário do que os fariseus estavam falando, ele não compactua com os demônios, mas, ao contrário disso, ele é superior aos demônios. E não somente isso, ele também se opõe a eles e expulsa-os. Jesus
não expulsa demônios somente por ser poderoso e capaz de realizá-lo, mas sobretudo porque o seu reino é contrário ao reino das trevas. E isso é suficiente para haver essa batalha espiritual. Afirmar que a doutrina de Cristo expulsa demônios não pode causar estranheza em nenhum crente, pois essa afirmação apenas reflete externamente uma realidade interna de dois reinos que se opõem entre si. Primeiro subtópico: a doutrina de Cristo e as suas obras. As reflexões feitas até aqui já devem ter deixado claro que é um grave erro dissociar as obras de Cristo, milagres, ensinos e liderança de quem ele é. Afinal de contas, as suas ações caminham de mãos dadas com a sua essência divina. Diante disso, resta fazer a seguinte pergunta: de que forma se pode resumir o propósito da vinda de Jesus ao mundo de forma encarnada? A resposta a essa pergunta é muito bem respondida com as palavras registradas em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em linhas gerais, enquanto o diabo atua, desde sempre, no sentido de opor-se ao Senhor Deus e a induzir pessoas pelo caminho da rebeldia e da desobediência, que juntas trazem consequências terríveis, o Senhor Jesus manifestou-se no sentido contrário disso, ou seja, ele caminha e age no sentido de cumprir a vontade de Deus em opor-se às obras do diabo, que só destrói e causa danos. Se por um lado, o diabo veio para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus veio para dar vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O diabo faz o mal aos homens, mas Jesus faz o bem. Mateus capítulo 9, versículo 35, Atos capítulo 10, versículo 38. Sendo assim, se as obras de Jesus buscam beneficiar os homens, o seu discurso, a sua doutrina, anda nesta mesma direção, pois as suas obras nunca destoam da sua natureza, ou seja, as obras de Jesus sempre estiveram entreladas à sua mensagem e aos seus ensinos. Isso quer dizer que, ao expulsar demônios, Jesus não estava interessado em mostrar poder apenas, mas estava demonstrando a sua autoridade espiritual por meio da manifestação da sua bondade em favor de quem estava em tormento espiritual. Nesse sentido, a doutrina de Cristo é bem definida com as suas próprias palavras de que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Ou seja, ela fundamenta-se em quem ele é, conforme a declaração de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18. As manifestações de bondade ao longo do ministério de Jesus apontavam e antecipavam o que ele veio a fazer de forma plena e perfeita, com a sua entrega em favor da humanidade no Calvário. Ali o Senhor Jesus assumiu as últimas consequências da sua bondosa ação, tornando assim os seus ensinamentos ainda mais dignos de aceitação, haja vista que aquilo que por ele foi ensinado na sua trajetória na Terra foi agora demonstrado com a sua própria vida entregue em favor da humanidade. Aí está, portanto, uma das principais razões pelas quais ele é reconhecido e respeitado não somente pelos homens, mas também pelos próprios demônios. Segundo subtópico, demônios o reconhecem. A Bíblia Sagrada faz algumas declarações que causam estranheza, e isso, no mínimo, pelo menos em um primeiro momento. Uma dessas declarações é a de que os demônios o creem e estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o que está escrito em forma de doutrina por Tiago nos evangelhos
É possível encontrar registros históricos que confirmam o fato de que, por mais incrível que possa parecer, os demônios não só conhecem a Jesus, como também têm consciência sobre a sua natureza, da sua divindade, razão pela qual o respeitam, como se vê em passagens como as de Mateus capítulo 8, versículo 26 a 28 e Marcos capítulo 1, versículo 24. É impressionante perceber o quão Jesus é respeitado no reino espiritual, pois conforme visto a partir do texto supracitado, os moradores de Gadara não foram capazes de identificar Jesus, chegando ao ponto de expulsá-lo. Marcos capítulo 5, versículo 17. Inclusive, os demônios que aprisionavam e atormentavam aqueles homens, além de terem percebido a sua chegada, reconheceram-no ao ponto de reverenciá-lo. Marcos capítulo 5, versículo 6. Sobre o ato de prostrar-se diante de Jesus, considere as palavras de Lawrence Richards, de que este não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus. O fato é que, independentemente do sentido e propósito de os demônios prostrarem-se diante de Jesus, conclui-se que os demônios submetem-se e respeitam tanto a Jesus quanto a sua autoridade, e por isso, quando expulsos por ele, têm de obedecer-lhe. Terceiro subtópico: os demônios são expulsos. A expulsão de demônios não era uma novidade aos discípulos de Jesus, já que estes acompanhavam de perto os feitos do Mestre, e isto era comum no seu ministério. Há, entretanto, um relato bíblico em que se percebe a admiração dos discípulos não pela sujeição dos demônios em si, mas porque, ao cumprirem uma missão recebida de Jesus, eles também puderam expulsar demônios na autoridade do nome dele. Lucas capítulo 10, versículo 17. A autoridade não era dos discípulos, mas no nome daquele que os ensinara, ou daqueles que o enviaram. Pois, conforme se tem percebido ao longo dessa reflexão, o domínio de Jesus sobre os demônios vem da sua natureza e autoridades divina. O texto de Atos capítulo 19, versículo 13 a 16, confirma essa verdade, pois os demônios afirmaram conhecer a Paulo e ao Senhor Jesus. Cristo é a autoridade máxima em todos os reinos possíveis, quer estes sejam humanos, quer sejam celestes ou espirituais, pois ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Portanto, aquilo que ele faz, bem como aquilo que ele foi ensinado, cuja composição disso forma a sua doutrina, não somente é digno de toda aceitação, como também possui autoridade final, inclusive para dar vida e expulsar demônios. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos, e isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 7, que trouxe o título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 8, que vai estar trazendo o título A Sã Doutrina. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.